A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Amém? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando da Sua palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha trazer luz ao nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus, usa-me, ó Pai, como boca de Deus, usa-me como servo do Senhor, dispenseiro, mensageiro da Sua palavra, para que hoje nós possamos ser edificados. E sabemos que o Senhor está edificando entre nós, igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nesse tempo nós vamos estar separando um momento como igreja para estarmos falando novamente um pouco a respeito de Apocalipse. E o Senhor tem nos incomodado a respeito disso e tem nos trazido luz e mais revelação a respeito do assunto. Eu sei que ano passado nós estudamos todo o Apocalipse como igreja, amém? Quantos participaram conosco? Foi uma bênção, amém? Os irmãos lembram aí dos nomes das 7 igrejas? Amém. E nós estudamos como igreja, foi um momento muito precioso, o Senhor nos deu muita luz. Mas o Senhor tem nos incomodado, porque nós temos entendido que a mensagem de Apocalipse, especificamente o capítulo 2 e o capítulo 3, onde é a mensagem do glorioso para a igreja, é uma parte central e muito profética para nós nesse tempo como igreja. Por isso nós decidimos nos aprofundar mais nesse assunto aqui nos próximos cultos, né? Então nós vamos investir um tempo nos próximos cultos para estar falando sobre isso. Vamos iniciar isso hoje, porque nós cremos que essa porção da palavra, né, para nós é de extrema importância e nos traz edificação, né, naquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? E o capítulo 2 e o capítulo 3, né, o livro de Apocalipse, na verdade, ele é bem abrangente em assunto, mas no capítulo 2 e capítulo 3 são as cartas de Jesus, o glorioso, para as 7 igrejas. Então Jesus, por que nós entendemos que essa parte é central? O próprio Jesus, glorificado, decide escrever cartas através de João para as suas igrejas. E nessa carta ele dá suas instruções, nessa carta ele manifesta o seu coração, aquilo que ele aprova, aquilo que ele reprova, e deixa promessas para a igreja. Então, nós consideramos isso muito importante. Pensa comigo, as cartas de Paulo para as demais igrejas são importantes, sim ou não? São pontos altos da Bíblia. Quando nós lemos Gálatas, quando nós lemos Romanos, quando nós lemos Hebreus, essas cartas nos trazem edificação, sim ou não? Sim, essas cartas nos trazem luz sobre assuntos muito profundos. Agora imagina se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta específica para nós a respeito dos últimos dias. Seria importante essa carta, sim ou não? E agora, se a carta de Paulo seria importante para nós, agora imagina a carta de Jesus para nós. Então não é o mensageiro simplesmente, é o próprio Cristo direcionando uma palavra para a sua igreja. Por isso nós entendemos que essa porção é central. Nós precisamos nos debruçar sobre o assunto e nos aprofundar mais. Amém? Então nós vamos estar dedicando um tempo, né, para como igreja estarmos
estudando essa parte de Apocalipse, nós não vamos entrar em todo Apocalipse, mas vamos nos deter ali nos primeiros capítulos, né, para estudar especificamente as cartas do glorioso. Amém? Mas antes disso eu preciso te dar uma base básica, para falar. Base básica já é quase um pleonasmo, né? Mas eu preciso te dar alguns princípios básicos de Apocalipse para que você possa entender e para que isso faça sentido para você, para que você possa ter revelação sobre esse assunto. Amém? Então, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, a primeira ideia que vem na mente das pessoas já vem algo meio macabro, algo meio um filme de terror, né? Nós temos muitos filmes de terror que tratam a respeito de Apocalipse, não só de terror, mas de suspense. Então, quando você lê esse livro, talvez a sua mentalidade a respeito do Apocalipse é o seguinte: é o livro de terror da Bíblia. É onde tem sangue, onde tem gente morrendo, é uma coisa tenebrosa. Mas essa não é a identidade, o perfil do livro de Apocalipse. Talvez você imagine isso porque você nunca leu. Ou você nunca leu e compreendeu o que se trata e o que aborda. Amém? Então, para te ajudar nisso, Apocalipse significa revelação. Amém? Fala isso para o seu irmão. Apocalipse significa revelação. Tanto é que na nossa língua, nós falamos Apocalipse, mas em inglês, em espanhol e nas outras línguas, o nome do livro é Revelação. Então, quando você vai para o inglês, o nome do livro na Bíblia, em inglês, é Revelation. Ó, que chique. Então, é porque o significado de Apocalipse é revelação. E nós lemos aqui que a primeira palavra do livro é revelação. No versículo 1, primeira palavra, revelação. E isso na Bíblia, quando você vai para a hermenêutica, quando você vai para o estudo da Bíblia, os nomes dos livros têm a ver geralmente com a sua primeira palavra, com o seu tema central. E no caso de Apocalipse, o significado é revelação. Agora, revelação do quê? Revelação do filme de terror da Bíblia. Não é isso, irmão. Tira essa mentalidade da sua cabeça. Existem 3 coisas que são reveladas a nós no Apocalipse. A primeira revelação que nós encontramos é a revelação do glorioso. Amém? A revelação do Cristo que morreu, ressuscitou e foi glorificado. Amém? No capítulo 1 você vai encontrar essa revelação. Né? Nós não vamos nos deter em ler essa porção, mas nós estudamos e a primeira revelação é do Cristo glorificado. Quando você para ler e imaginar isso, porque a palavra fala que os olhos dele são como chamas de fogo, o seu cabelo é alvo como a neve, os seus pés são de bronze, em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus tinha tatuagem, irmãos, tem tatuagem. Tá vendo? Ó, que revelação. Aqueles que são contra. Jesus tem uma tatuagem. Ninguém lembra disso, né? Quando vai falar, né? Então, essa revelação de Cristo fala que ele está usando roupas sacerdotais. Ele tem um manto que é vermelho e da sua boca sai uma espada afiada. Você imagina? Consegue mensurar um pouco na sua mente como é essa revelação de Cristo? Você consegue ver isso? Esse é o Jesus que vai voltar para nos buscar, irmãos. É claro que cada ponto que se fala existe um aspecto profético por detrás. Por exemplo, da sua boca existe uma espada afiada. Quando nós falamos, quando Cristo fala, ele usa a sua fala para desarticular, para cortar, né, toda ação maligna, toda a mentalidade errada, todo ensino errado. Então, por detrás de todas essas afirmações, todas essas identidades, né, que nós vemos na revelação do glorioso, existe algo profético para nós. Mas a primeira revelação que nós encontramos é a revelação do glorioso. Amém? A segunda revelação é a revelação da igreja
e dos vencedores, que é onde nós vamos nos deter a falar. Então, no capítulo 2 e no capítulo 3, né, Jesus escreve a carta às igrejas, e nós cremos que essas igrejas, elas existem ali aspectos históricos e aspectos proféticos para nós. Eu vou falar mais sobre isso, mas Jesus apresenta ali a sua igreja, Jesus apresenta ali o seu coração, o que ele pensa, o que ele aprova na igreja, o que ele reprova na igreja. Então Jesus ali fala à igreja, mostra qual deve ser o perfil da igreja. E Jesus também apresenta ali os vencedores. Amém? Talvez você se pergunte de onde nós tiramos esse termo cristão vencedor. Não fomos nós que inventamos, Jesus escreveu. Porque ao final das cartas ele sempre fala, ao vencedor, e ele libera uma promessa. Amém? Então, a segunda revelação de Apocalipse é a igreja e os vencedores. E a terceira revelação é dos tempos do fim. Amém? E dentro desse assunto, né, dentro de Apocalipse, na verdade, o ponto mais central são os dois primeiros aspectos, porque a respeito do tempo do fim, é importante você ter um conhecimento. Nós temos um estudo muito precioso sobre isso, eu até aconselho os irmãos, acho que tem disponível na nossa livraria, se não tiver o Ayrton vai providenciar para nós. Tem um livro do pastor Aloysio que chama Apocalipse Sem Mistérios. Eu te aconselho a ler, vai te trazer muita luz a respeito do assunto. Mas, na verdade, os tempos do fim não é o central para nós, porque nós não vamos estar aqui. Amém? Então, nós vemos no meio cristão, no meio gospel, como diz o Alex, né? No meio gospel, muita conversa sobre Apocalipse. E gente, talvez você já recebeu uns 300 vídeos assim, né? 300 links. Não, porque o chip da besta, que vai ser implantado, porque já está sendo feito, que não sei o que lá. Talvez quem já viu esse tipo de mensagem, tipo de vídeo? Talvez você já recebeu. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer com o anticristo, mas eles esquecem que a promessa do Senhor para nós é que nós não vamos estar aqui. Se você quer se aprofundar sobre o assunto, se você quer ficar para ver, é uma escolha sua. Amém? Fica à vontade, pode passar pela grande tribulação. Mas a palavra de Deus diz que os vencedores serão arrebatados. Então tudo que vai acontecer, tudo que é descrito em Apocalipse, os 7 anos, né, de tribulação, e toda aquela descrição não é para nós, porque antes que tais coisas aconteçam, o Senhor vai vir e vai arrebatar aqueles que têm permanecido fiéis ao Senhor. Amém? Por isso, para nós, pouco importa se tem chifre, se não tem chifre, se o anticristo é de onde que ele vem, de onde que ele vai, se tem chifre, se não tem chifre, se é na cabeça, se é no braço. Eu não estou nem aí para essas coisas, porque eu não vou estar aqui. Amém. Se você quiser ficar para ver, fica à vontade, é uma opção sua. Mas eu vou para a glória. Amém? Essa é uma promessa para nós, de que nós seremos arrebatados e nós não vamos passar por esse momento. E ao final de tudo isso, ao final dessa grande tribulação, nós vamos vir com o Senhor para estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. Amém? É isso que o Apocalipse termina dizendo, que o Senhor vai vir para reinar. E ele vai destronar o anticristo, vai destronar as nações, e ele vai governar, estabelecer o seu reino sobre a terra novamente durante 1000 anos. Amém? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, daqui a alguns tempos nós vamos ter uma imersão do Maturidade CTL. Eu vou falar isso para os irmãos depois, mas nós vamos falar sobre esse assunto. E nós vamos abrir a toda a igreja, então você pode participar também. Amém? Aguarde mais informações sobre o assunto. Mas por isso que, para nós, essa revelação não é central. É claro que nós
estudamos toda a palavra, é bom você ter um conhecimento, você compreender a cronologia do que vai acontecer, né, os fatos que irão acontecer, para que nós possamos ter ciência e para nós são sinais, porque existem sinais dos tempos, existem sinais proféticos, e nós precisamos saber sobre esses sinais, amém? Mas esse não é o ponto central para nós, amém? Então, como eu falei para você, existem muitos mistérios em volta do livro de Apocalipse, e muitas pessoas não querem estudar porque acham que o livro é um livro difícil de ser entendido. Existe até um pastor, não vou falar o nome dele, mas é um pastor conhecido na televisão, que ele afirmou isso. Ele falou para os crentes da igreja dele, né? Gente, não estuda Apocalipse não, porque esse negócio aí, nem eu entendo. Então assim, não mexe com isso não, que eu não entendo esse negócio, então é melhor você não ler isso aí, porque senão você fica doido. Existe um pastor que falou, mas sabe, o livro não é um livro misterioso, não é um livro difícil de ser entendido. Pelo contrário, ele é a revelação. Amém? Então, não vejo como um livro difícil de ser entendido, pelo contrário. O Senhor quem dá essa revelação para nós, assim como nós lemos nesses primeiros versículos. Amém? Por que as pessoas têm dificuldade em entender o livro? Porque Apocalipse é um livro profético. Amém? Nós lemos aqui no versículo 2, né, na verdade no versículo 3, né, que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, esse livro da Bíblia, ele é um livro profético. Amém? E para que você possa entender, né, esse livro profético, você tem que entender que profecia não tem muito a ver com reteté, com eis que vos digo, assim diz o Senhor. As pessoas conectam esse termo profecia a esse fluir dos dons que nós cremos, que nós praticamos, nós cremos que isso é bênção, mas profecia não tem a ver só com esse assunto. Amém? Profecia nem tem a ver com previsão de futuro. As pessoas lá fora creem que profecia é apenas prognóstico, é apenas prever o futuro. E na verdade a profecia tem mais a ver com o presente do que com o futuro. Amém? Então, para que você possa entender o livro, você tem que entender que ele tem o seu livro, na sua essência, ele é um livro profético. E o que a palavra de Deus diz a respeito de profecia? A palavra de Deus diz que profecia é o falar inspirado por Deus. É o falar que vem diretamente de Deus. Amém? Então, profecia, a palavra afirma que profecia é esse falar inspirado por Deus. Não necessariamente dando uma previsão no futuro, não necessariamente falando sobre temas muito profundos, mas é o falar que vem inspirado por Deus. E a palavra de Deus diz que a profecia, tem 3 objetivos: edificar, exortar e consolar. Amém? Edificação é para edificar a sua vida, para construir coisas na sua vida que estão desconstruídas. Edificar coisas na sua vida, edificar a sua fé, edificar o seu coração, fortalecer o seu espírito. Amém? Profecia vem para isso, vem também para exortar. Amém? Então nós vamos entrar aqui, o que Jesus faz com a igreja é simplesmente isso: edificação, exortação e consolo. Jesus corrige aquilo que está errado entre as igrejas. Isso é exortação. É você repreender a pessoa em algo errado para que ela possa prosseguir, para que ela possa avançar. Amém? E consolação tem a ver com o zelo, com guardar, com trazer consolo nas horas de dificuldade, né? Tem a ver com o amor do Senhor nos envolvendo
e consolando os nossos corações, guardando os nossos corações. Amém? A profecia tem esses perfis. E aí ao nós lermos as cartas de Jesus, você vai ver que o que Jesus faz com as igrejas, né, a carta de Jesus é simplesmente, em sua essência, profética. Jesus está edificando, Jesus está consolando e exortando a sua igreja. Amém? E outra coisa preciosa, né, que nós vemos aqui no versículo 3 é que existe uma bênção específica para aqueles que leem esse livro, para aqueles que estudam, se aprofundam nesse livro. O versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Existe uma bênção específica para aqueles que leem e se aprofundam sobre esse assunto. Amém? Se simplesmente ler existe uma bênção, imagina nós que estamos estudando. E vamos estudar mais. Existe uma bênção sobre nós. Essa bênção é a bênção da revelação. E nós podemos guardar isso no nosso coração e estarmos preparados para os tempos do fim. Amém? Então, essas são algumas características do livro de Apocalipse. E para nós adentrarmos, né, e nos aprofundarmos um pouco mais, o livro começa citando isso e começa a apresentar para nós o glorioso, como eu falei para você. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, mas você precisa entender esse termo glorioso. Se você pega Jesus na sua história, Jesus ele tem 3 estágios. Tem o Jesus, filho do homem, que você vai encontrar nos evangelhos. Amém? É o Jesus, filho do homem, é o Jesus próximo, é o Jesus humano, que chora, que come, que senta com as pessoas, que tem compaixão das pessoas, que cura o cego, que expulsa os demônios. Então, o primeiro Jesus que se manifesta é o Jesus, filho do homem, onde as pessoas puderam crer, onde as pessoas puderam experimentar de Deus. E o Jesus, filho do homem, para nós, ele é modelo. Amém? Tanto é que Jesus nos fala que aqueles que creem em mim, obras maiores ainda farão. Sabe, Jesus, filho do homem, para nós, ele é o nosso modelo. Amém? Você tem que se atrever a se tornar como Jesus foi e viver como Jesus viveu nos evangelhos. Amém? A mesma unção, a mesma vida, a mesma autoridade, o mesmo fluir dos milagres está disponível para nós. Ele mesmo nos afirmou isso. Amém? Então, Jesus, filho do homem, para nós é o modelo, e esse é o estágio mais básico de Jesus, se assim eu posso dizer. Mas existe um segundo estágio, porque Jesus morreu. Só que Jesus não permaneceu morto, Jesus ressuscitou. Você precisa crer nisso, porque isso é um ponto central do evangelho que nós pregamos. Porque o próprio Paulo fala, lá em 1 Coríntios, estou estudando Coríntios com uns irmãos no seminário, e o próprio Paulo fala que se Jesus morreu e não ressuscitou, nós não temos esperança. Quer dizer que o sacrifício não é aceito. Quer dizer que Jesus não foi pleno, não foi perfeito, e o sacrifício não foi aceito, não tem perdão dos nossos pecados. Então você precisa entender que a ressurreição é um ponto central no Evangelho. Amém? Você crê, irmãos, se você é cristão e você tem dificuldade de crer nas coisas sobrenaturais, não existe muita esperança para você. Porque o cristianismo, o evangelho, ele é puramente sobrenatural. Amém? Se você tem a tendência a ser uma pessoa natural, e ser uma pessoa que não crê muito nesse tipo de coisa, e existem pessoas assim, porque lá em Coríntios existia pessoas que estavam falando que não existia ressurreição de mortos.
Se você é alguém assim, eu quero dizer que você está fadado a ser alguém natural. E quem é natural só desfruta das coisas que são naturais. Você jamais vai conseguir desfrutar das coisas que vêm do Espírito. Amém? Se você é um cristão, você precisa crer e se mergulhar, se aprofundar no sobrenatural de Deus. Amém? Então, a ressurreição é um ponto central no nosso evangelho, porque a ressurreição significa que o sacrifício foi aceito. A ressurreição significa que a nova aliança foi selada, foi contemplada. Amém? E tanto é que quando você vai nas cartas dos apóstolos, nas cartas de Paulo, toda vez que ele vai abordar um assunto referente à obra da cruz, referente ao evangelho, à nova aliança, ele nunca usa o termo Jesus, mas ele usa o termo Cristo. Amém? Então, existe o Jesus, Filho do homem, e existe o segundo estágio, que é o Cristo ressurreto. Amém? O Cristo significa o escolhido, o ungido de Deus, para estabelecer essa nova aliança. Amém? Então, você precisa crer também no Cristo que foi ressurreto. Aquele que morreu, ressuscitou, apareceu para Maria, apareceu para os apóstolos, apareceu para vários irmãos e por último apareceu a Paulo. Esse Cristo, ele deu provas da sua ressurreição. E é baseado na sua ressurreição que nós podemos ter fé na obra do Evangelho. Saber que os nossos pecados foram perdoados. Saber que nós somos justificados, que nós somos reconciliados, que nós somos regenerados. Amém? Mas Jesus não permaneceu só nesse estágio. Nós estudamos Atos também, ano passado, e nós vemos que Jesus passa um tempo com os seus discípulos, e depois que passa esse tempo com os seus discípulos, Jesus vai para o Pai. Então, Cristo, que morreu e ressuscitou, passou um tempo ressurreto com seus discípulos e vai para o Pai. E quando ele vai para o Pai, depois de tudo isso, depois dessas cartas, a imagem que nós temos de Jesus é a imagem que Apocalipse nos mostra. Não é mais apenas o Cristo ressurreto, mas ele é o glorioso que foi glorificado. Amém? E o seu aspecto foi transformado. Ele não é simplesmente ele não ainda continua apenas com os cravos nas mãos e a sua roupa branca, e não apenas atravessando paredes para encontrar com seus apóstolos, com seus discípulos. Mas ele é agora aquele que tem os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, a sua boca sai uma espada afiada, e os seus pés são como bronze. Esse é o Cristo glorioso. E a preciosidade de Apocalipse é que nós podemos nos deparar com esse Cristo. Ele não é mais o filho do homem, ele não é mais o bebezinho que estava deitado na manjedoura. Ele se tornou um ser supremo, um ser que para nós vai além da nossa compreensão. E é interessante porque quando você lê os próximos versículos, você vai ver que quando Jesus apareceu ressurreto para os seus discípulos, os apóstolos ficaram assustados. Então, assim, eles nunca tinham visto aquilo, e eles ficaram assustados, mas aquilo, de certa forma, eles esperavam por aquilo. E João estava nessa experiência. A experiência de Apocalipse é com o apóstolo João. João é o autor de Apocalipse. João, o apóstolo, o último dos apóstolos vivos. E a palavra fala que quando João vê esse livro de Apocalipse, João é levado aos céus. E quando ele vê o glorioso, ele cai como morto. Ou seja, a visão que João teve foi tão assombrosa, foi tão
algo tão além da imaginação humana, que ele caiu como se estivesse morto. Agora você imagina comigo, era o apóstolo João, irmãos, 100 anos de idade. Você acha que ele tinha visto de tudo ou não? Você acha que ele já tinha visto gente sendo ressuscitada? Ele já tinha curado os enfermos? Será que ele já tinha feito muita coisa ou não? Será que ele era alguém experiente? Ele devia ser um velhinho experiente, já viu de tudo, não tem nada que assombra mais o João. Mas quando ele viu o glorioso, diz que ele caiu como se estivesse morto. Porque a visão que ele teve foi muito além e muito superior à sua imaginação e qualquer experiência que ele poderia ter. Nós adoramos hoje ao Jesus glorioso. Amém? Esse glorioso aqui, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Quando você for encontrar com o Senhor, você não vai encontrar com o Cristo que está crucificado. Porque para muitos cristãos, o Jesus é aquele Jesus magrelo, fraco, que está preso numa cruz. Esse é o Jesus de alguns cristãos. Porém, não é o nosso. O nosso Jesus é aquele que é o glorioso. Aquele no qual nós vamos poder contemplar na sua volta. E isso demonstra o seu poder e a sua capacidade. Recentemente nós falamos, ele tem a palavra final a respeito de tudo. Porque ele é superior e é maior do que qualquer poder que se estabeleça no universo. Amém? Então, consegue entender a diferença entre esses três estágios? Né, é engraçado porque você faz uma associação com os desenhos de super-heróis que estão na moda hoje em dia, né? O super-herói, ele sempre tem uma transformação nova. As irmãs dos kids que me perdoem, mas quando você assiste Dragon Ball, né? O Goku sempre tem uma transformação nova. Né? Sempre, quando você acha que acabou, fala, agora já era, agora ele vai perder. Ele sempre se transforma numa transformação que é superior à antiga. Então, mas isso não é à toa, irmãos. A mídia, né, a cultura tenta, de alguma forma, seguir essa tendência da religião. Né, porque eles não inventaram isso. Isso foi inventado na palavra. Eles apenas criam, né, a partir daquilo que eles já conhecem. Amém? Mas isso é outra pregação. Mas Jesus tem esses três estágios. Né? Jesus vem como Filho do homem, vive entre nós, demonstra para nós o seu aspecto humano, estabelece para nós um padrão de homem de Deus, de mulher de Deus. Mas Jesus morre por nós, mas ressuscita, selando a obra da cruz e o evangelho que foi pago por nós, que nos trouxe perdão, que nos trouxe regeneração. Amém? Só que ele não permanece ressurreto, ele vai para o Pai e ele é transformado em glória e se torna o glorioso. Amém? Esse é o glorioso que nós vamos encontrar nos céus, no dia que nós fomos chamados e levados para ele. Amém? Então você precisa ter esse entendimento, porque esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o nosso Jesus. Ele não é o Jesus histórico, ele não é o bom homem que pregou boas ideologias de amor e de paz, ele não é o Jesus fraquinho preso na cruz, nem só o Jesus ressurreto, ele é o glorioso. Amém? E seguindo aqui, nós adentramos nas igrejas. E como eu falei para você, Apocalipse é um livro profético. E quando nós entramos em livros proféticos, existem alguns termos no estudo bíblico que se chamam alegorias, símbolos e tipos. Amém? Então, por isso que você vê lá em Apocalipse, sabe? Porque tem os 7 Espíritos de Deus,
tem os 7 castiçais de ouros, e as 7 estrelas que estão nas mãos, e a besta tinha 10 chifres. É isso que as pessoas olham e falam, nossa, o que é isso? Não entendendo nada. É porque você precisa, aquilo lá é um símbolo. Você precisa estudar aquele símbolo e se aprofundar naquele símbolo, naquela alegoria. Então, para que nós possamos estudar, nós temos que ter essa clareza, né, que os livros proféticos são cheios de analogias, de tipos, de símbolos, e nós precisamos se aprofundar nesses tipos, né, e nessas comparações que aparecem em Apocalipse. Amém? Só estou te falando isso para você ter uma clareza, porque nós vamos entrar agora para falar a respeito das 7 igrejas. E por que são 7 igrejas? Primeiro porque 7 é um número que representa a perfeição de Deus no tempo. Então, existe uma parte da teologia que se chama numerologia, que estuda os números. E um dos números, né, que é referente a Deus, um deles é o 7, que representa a perfeição de Deus no tempo, na história. Por isso que são 7 igrejas, porque ele vai abordar as igrejas que começaram desde lá do passado até as igrejas que nós encontramos hoje. Amém? Por isso que são 7 igrejas. Amém? E a numerologia, ela divide o 7 sempre em 3 mais 4. E quando nós vamos estudar aqui essas 7 igrejas, nós também vamos separar assim. Por quê? As 3 primeiras igrejas na qual Jesus fala, isso é de comum acordo entre os estudiosos de Apocalipse. As 3 primeiras igrejas representam as igrejas do passado, as igrejas primitivas. Amém? Por que nós entendemos isso? Porque para as 3 primeiras igrejas, Jesus não fala a respeito da sua volta. Amém? Jesus não fala a respeito da sua vinda. Então nós cremos que essas 3 igrejas não existem mais hoje. Amém? Não existem fisicamente nem profeticamente. Amém? E as 4 outras igrejas, que nós vamos estudar mais à frente nos próximos cultos, elas são igrejas que permanecem hoje, porque Jesus fala a respeito da sua vinda para cada uma delas. Amém? E por que igreja? O que significa essa igreja? Essas igrejas a que Deus está se referindo são tipos de cristãos. Amém? Essas igrejas, né, na qual Jesus vai falar, elas representam os tipos de cristãos que nós encontramos hoje, os tipos de cristianismos, os tipos de irmãos, de igrejas que nós encontramos hoje e que foram extintas no passado. Então você consegue entender isso? Amém? Consegue entender essa diferença? Primeira coisa é você entender que as igrejas representam tipos de cristianismo, tipos de crentes, perfis de cristãos, perfis de igrejas. Existem igrejas que são Filadélfia, mas também existem igrejas que são Laodiceia. Existem igrejas que são Sardes. Então são perfis de igrejas que vão ser descritas em cada uma dessas cartas. Amém? E são perfis de igrejas, são perfis de cristãos também. Então, talvez ao ler, você vai deparar em algumas coisas que você pode encontrar na sua vida. Se for elogio, amém. Se for exortação, muda que o glorioso ainda dá tempo. Amém? Então, as igrejas se referem a tipos, perfis de igrejas e de cristãos. Amém? Ficou claro isso para você? E essas igrejas são divididas em 2 grupos. As 3 primeiras são igrejas primitivas, que já foram extintas, não existem mais. Porque Jesus não fala a respeito da sua volta para elas. Amém? Mas as 4 últimas que nós vamos estudar nos próximos cultos, elas permanecem e perduram até os dias de hoje. Existem igrejas Filadélfias, existem igrejas Laodiceia, Sardes e Tiatira. Existem esses perfis de igrejas de cristãos hoje.
Por isso nós precisamos, por isso que é tão importante para nós identificarmos esses perfis, para que nós possamos nos encontrar aprovados diante do glorioso. Amém? Conseguiu entender essa divisão, então? Nós vamos nos deter hoje a falar das 3 igrejas que são as igrejas primitivas, as igrejas para as quais Jesus não falou a respeito da sua volta. Amém? Então existe um perfil aqui, existem para nós princípios que são proféticos. Amém? Vamos adentrar agora a falar sobre essas igrejas. Lá comigo no capítulo 2, nós vamos ler ponto a ponto. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouros. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, essa é a primeira carta à igreja de Éfeso. E antes de nós adentrarmos a carta, Jesus sempre começa apresentando uma das suas características para aquela igreja. Sempre começa apresentando quem ele é para aquela igreja. Para a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos e que anda entre os 7 castiçais. As estrelas aqui representam, se você ler no capítulo 1, é interessante porque o próprio livro explica o livro. Jesus se mostra antes com essas 7 estrelas nas mãos. E no capítulo 1 ele fala, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E ele começa se referindo justamente aos anjos da igreja. E quem são os anjos da igreja? São os mensageiros. São os responsáveis. O significado de anjos aqui é mensageiros. Então, ele dirige essa carta à pessoa, né, a uma pessoa que é responsável, que é o perfil, né, que é a liderança daquela igreja. O que Jesus está querendo dizer aqui com isso? Uma vez que ele tem as 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 mensageiros na sua mão, Jesus tem na sua mão toda a liderança. Amém? Jesus tem na sua mão todo líder, todo governo, toda posição de autoridade, né? Todo pastor, todo líder está nas mãos dele. Amém? Por isso não fico preocupado, né? Se o pastor fizer alguma coisa para você, vai falar com o glorioso, porque o glorioso tem as 7 estrelas nas mãos. E os 7 castiçais representam, o capítulo 1 fala que os castiçais representam as igrejas. E Jesus está falando, não esquenta a cabeça, meu filho, porque eu tenho os líderes da igreja na minha mão e eu estou andando entre as igrejas. É por isso que nós cantamos, irmãos. Somos igreja e o glorioso caminha entre nós. Por causa dessa revelação. Amém? Então, ele se apresenta a Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão e que anda em meio aos 7 castiçais. Ele tem os líderes da igreja na sua mão. E ele está andando no meio das igrejas. Amém? E
A primeira coisa, então, existe uma sequência lógica nas cartas de Jesus. Primeiro ele se apresenta com o seu perfil para aquela igreja. Depois ele apresenta o que tem a favor. Primeiro ele elogia a igreja a respeito de alguns aspectos. Depois ele exorta a respeito de alguns aspectos. E depois ele consola no final, né? E ele dá uma promessa, fala: se volte, né, restabeleça o primeiro amor, e ao que vencer, né, aí ele lança a promessa. Então, olha como é a exortação de Jesus. Olha que precioso, você pode aplicar isso na sua vida, irmãos. Você pode aplicar isso no seu casamento. Exortar a sua esposa como Jesus. Olha que coisa preciosa. Você fala: amor, eu sei quem você é. Fala para ela quem que é a identidade. Depois você fala: eu sei que você é muito amada. Você é uma mulher preciosa. Mas tenho contra ti que não fizeste a minha janta. Mas arrependa-te e volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Porque ao que vencer, eu lhe darei um passeio no shopping. Então olha o perfil da exortação de Jesus. Você pode aplicar isso na sua vida, irmãos. No seu casamento, nos seus filhos. Amém? Então essa é a sequência lógica da exortação de Jesus. E a respeito de Éfeso, ele elogia alguns pontos. E o primeiro ponto que ele elogia é o trabalho de Éfeso. E não é só trabalho, porque na minha versão diz trabalho, mas existem versões que dizem labor. E labor não é simplesmente trabalho. Labor é trabalho com sacrifício. Sabe, irmão, se você tem se encontrado nesses dias trabalhando na obra de Deus com sacrifício, pode ter certeza, Deus está olhando, e há recompensa para você nesse sentido. Amém? Se você tem se encontrado no labor, né, no trabalho na obra que muitas vezes se torna sacrificial, sabe que existe uma recompensa para você. Amém? Outro ponto também é que Jesus elogia que eles testavam os profetas. Então, Paulo fala: vocês testam aqueles que se dizem apóstolos e não são. Eles eram uma igreja, né, que eles não aceitavam a mensagem, porque o apóstolo ele é aquele que traz a mensagem. Eles não aceitavam a mensagem, o ensino de qualquer um. Pelo contrário, eles testavam os apóstolos. Eles testavam a mensagem. E Paulo elogia alguns cristãos porque eles pegavam aquilo que Paulo falava e eles iam buscar nas Escrituras. E segundo as Escrituras, eles viam que aquilo era a realidade. Paulo elogia aqueles cristãos por isso. E os crentes de Éfeso faziam isso. Eles testavam a mensagem. Sabe, não seja alguém que está aí com a sua mente aberta para receber qualquer tipo de lixo religioso, irmãos. Porque essa, infelizmente, é uma realidade da nossa geração. Existe muito lixo, existe muita comida estragada sendo propagada e lançada nas redes. E tem muita gente que come desse lixo. Saiba discernir, saiba testar a mensagem que vocês têm ouvido. Amém? Saiba discernir para que você possa se alimentar daquilo que é melhor, daquilo que é prioridade, para que você não tenha dor de barriga, para que você não tenha dificuldades espirituais por causa da mensagem que você tem ouvido. Amém? Outra coisa que Jesus elogia, que ele odeia os nicolaítas. Quem que é nicolaíta? Deve perguntar, quem que era esse irmão? Mas eu vou falar aqui na próxima igreja, nós vamos entrar sobre esse assunto. E o que Jesus exorta a igreja de Éfeso? Jesus fala: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa tradução de primeiro amor significa protem ágape, que na verdade o melhor não é primeiro amor, mas sim o melhor amor. Jesus exorta aquela igreja a voltar
a esse melhor amor. Voltar àquela posição onde você estava apaixonado por Cristo. Né? Nós muitas vezes somos tendenciosos a permitir que as coisas esfriem o nosso amor para com o Senhor. Jesus fala, não perca o melhor amor. Volte às suas primeiras obras, volte às suas primeiras práticas. Senão eu vou remover o candeeiro. Olha como é séria a exortação de Jesus. Remover o candeeiro é fechar a igreja. Só Jesus tem poder para fechar a igreja. Jesus fez isso com Éfeso. Como eu falei para você, as igrejas têm aspectos históricos. E a igreja de Éfeso foi a igreja que Paulo plantou em Atos. Paulo chega em Éfeso, tem ali uma célula, e através daquela célula Paulo estabelece uma igreja, espalha o evangelho em toda a nação. E Paulo estabelece uma igreja local em Éfeso. E fica ali alguns anos ensinando os cristãos e faz ali a sua igreja local. Essa é a igreja que representa para nós a igreja primitiva, a igreja que começou lá no passado com os apóstolos. Esse é o perfil daquela igreja, uma igreja que trabalhou muito, uma igreja que testou os seus apóstolos, porque existiam muitos conflitos de teologia, de crença, tentando eliminar o evangelho que era puro e verdadeiro. Então, o que aconteceu com essa igreja de Éfeso? Essa igreja foi destruída. Hoje nem a cidade de Éfeso existe mais. A cidade foi destruída, certamente porque eles não voltaram ao primeiro amor que o glorioso tinha nos instruído. Amém? Mas essa é a repreensão que Jesus faz à igreja de Éfeso. Amém? Eu vou seguir para as próximas duas igrejas, e a segunda igreja é a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, profeticamente historicamente aponta para a igreja que foi perseguida. Então, se você pega na história da igreja, depois que o cristianismo foi estabelecido, avançou, cresceu, alcançou boa parte do mundo e das nações, ali a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano. Os irmãos já estudaram história, sabem disso. E eles eram mortos. Os cristãos eram levados para o Coliseu e eles eram um espetáculo público para as pessoas. Naquele tempo, o cristianismo foi intensamente perseguido, né? E eles tentaram destruir, acabar com o cristianismo. Só que não deu certo, pelo contrário. O cristianismo avançou e cresceu como nunca antes. Amém? Mais e mais pessoas se tornavam cristãos e eram alcançados pela palavra. Amém? E para essa igreja, lá no versículo 8, Jesus fala: e é o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? É engraçado que para a igreja perseguida, para a igreja que estava morrendo por causa do evangelho, Jesus vem e diz: eu sou o primeiro, o último, aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus estava falando: eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Ainda que você morra, vocês irão ressuscitar comigo na minha glória. Jesus estava ali prometendo para eles a ressurreição. E é interessante porque Esmirna, Jesus não repreende ela, porque ela existem apenas duas igrejas na qual Jesus não repreende nenhum ponto: Esmirna e Filadélfia. São duas igrejas que são plenamente aprovadas pelo Senhor. Provavelmente seja pela situação que eles estavam passando, porque eles foram
perseguidos até a morte. E eles foram testados, e é interessante porque o próprio Jesus reconhece que eles eram pobres. E Jesus fala, vocês são pobres, vocês têm passado por muitas tribulações, mas ao meu ver, vocês são ricos. Porque talvez o momento de tribulação, o momento de dificuldades tenha impedido, em momentos de tribulação não tem como prosperar, avançar. Mas nós temos uma posição, e no Senhor nós somos ricos. Amém? E é interessante que Jesus fala ali que eles têm sido afligidos, né? Eles têm sido tocados por aqueles que se dizem da sinagoga de Satanás. E é interessante esse termo que Jesus usa, porque sinagoga era o termo usado para os judeus, era o lugar onde se reuniam, um grupo onde se reuniam os judeus. Né? E Jesus usa esse termo, fala sinagoga de Satanás, e aquele grupo estava dentro da igreja. Depois nós vamos ter a oportunidade de se aprofundar mais sobre esse assunto. Mas a sinagoga de Satanás representa os cristãos da lei, que perseguem e sempre vão perseguir aqueles que estão debaixo da graça e da nova aliança. Então, se você tem sido perseguido, irmãos, pode se alegrar, porque certamente você está no caminho certo. Se existem perseguição, inclusive dos de casa, inclusive dos cristãos, significa que você está trilhando um caminho certo. Porque a igreja de Esmirna, que não foi reprovada em nenhum ponto, foi perseguida pela sinagoga de Satanás. Se nós estamos no caminho certo. E nós vemos também que Filadélfia também foi perseguida. Se você de alguma forma tem sido perseguido, irmãos, significa que nós estamos no caminho certo. Porque se de alguma forma alguém tem se incomodado com o seu sucesso, alguém tem se incomodado com as coisas que você tem alcançado no Senhor, tenha convicção, você está trilhando o caminho correto. Amém? Por isso nós não nos importamos, irmãos. Hoje nós somos pequenos, já tem pessoas que falam de nós. Já tem cristãos que falam entre nós. Né? Recentemente nós recebemos uma notícia aí dos bastidores, né? De irmãos que estão falando que a nossa igreja é a igreja dos falsos profetas. Não, porque essa igreja aí é a igreja do diabo, a igreja de máscara, coisas absurdas. O que eu posso dizer é falar, glória a Deus, porque tem gente nos perseguindo, porque isso é um sinal para nós que nós estamos no caminho certo. E é interessante porque quando você chega em Filadélfia, diz que aqueles que perseguem, aqueles que te perseguiram, vão olhar para você e vão reconhecer que eu te amei. Amém? Nós aguardamos essa promessa. Amém? E uma promessa que o Senhor dá para Esmirna, e Ele também faz lá em Filadélfia, é: permaneça fiel até a morte, porque eu te darei a coroa da vida. Sabe, irmãos, existe um motivo pelo qual nós estamos aqui. Existe um motivo pelo qual nós trabalhamos como Éfeso, até ser de maneira sacrificial, até a morte, até as últimas forças nossas. E existe um motivo pela qual a igreja de Esmirna chegou à morte. Porque muitos e muitos morreram por causa do Evangelho. Sabe qual que é esse motivo? A coroa que nos está guardada. Sabe, irmãos, é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós fazemos, porque assim como Paulo falou, eu trabalhei, eu batalhei o bom combate da fé, completei a carreira e agora tem uma coroa reservada para mim. É por isso que nós nos trabalhamos e nos desgastamos, porque nós sabemos que um dia coroa representa reino, coroa representa governo, porque nós sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com o glorioso, e o glorioso irá nos dar uma coroa para aqueles que permaneceram fiéis e trabalhando sacrificialmente até a morte na sua obra. Sabe, irmãos, eu quero te motivar hoje. Talvez você tenha se sentido cansado, talvez você tenha se sentido desanimado de alguma forma,
Talvez as muitas tribulações, as coisas da sua vida tenham te atrapalhado. Deixa eu animar você nessa noite e falar, irmãos, existe uma coroa. Olhe para a coroa, mantenha os seus olhos firmes na coroa. Porque lá no final, essa coroa vai ser entregue a nós. E Jesus fala aqui para eles, não perca a sua coroa. Eu falo para você nessa noite, irmãos, não perca a sua coroa. Não deixe de ser fiel, não deixe de permanecer fiel ao Senhor como Esmira, não deixe de trabalhar, não deixe de fazer, porque a coroa está nos aguardando. Amém? Glória a Deus. E para finalizarmos, a respeito da igreja de Pérgamo, no versículo 12 diz assim, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha os nicolaítas aqui de novo, que nós não falamos lá atrás. O que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Nós vemos aqui que Jesus se manifesta para Pérgamo como aquele que tem a espada afiada que sai da sua boca. Pérgamo representa a igreja que depois da perseguição se uniu com o império. Amém? E você sabe que essa união com o império, na verdade, as pessoas pensaram que foi a vitória do cristianismo, mas na verdade foi a pior derrota que nós tivemos. Porque as pessoas uniram o cristianismo com o governo, com a política, e todos eram cristãos, quando na verdade ninguém o era. E as pessoas, o Papa era escolhido, as pessoas eram compradas. E você sabe que a história se refere a essa parte da história da humanidade como Idade das Trevas. Coisas terríveis foram feitas em nome de Deus. E Jesus se revela para essa igreja nessa época e profeticamente para nós como aquele que tem a espada afiada, e ele fala: arrependa-te, porque senão eu vou vir e eu vou batalhar contra vós com a espada que sai da minha boca. Jesus faz uma repreensão forte, fala: eu vou batalhar contra vós. E tem 2 pontos na qual Jesus repreende essa igreja que eu queria focar com os irmãos. Primeiro, que eles seguiam a doutrina de Balaão, eles sustentavam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Você precisa, lembra que nós falamos, nós precisamos estudar o símbolo. Balaão, nós encontramos a palavra, quem que foi Balaão? Balaão foi um profeta, só que ele foi um profeta que foi comprado para profetizar contra Israel. Amém? Israel nos representa. E na verdade ele não conseguiu profetizar, porque quando ele foi profetizar, o Espírito veio sobre ele, ele só conseguiu proferir bênçãos e bênçãos e bênçãos. Sabe, não existe ninguém que consiga declarar palavras de mal sobre as nossas vidas, porque sobre nós só existe bênçãos e bênçãos e bênçãos, porque nós estamos debaixo de Cristo. Balaão chega para aquele que contratou ele e fala: eu não consigo, porque como que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Ninguém consegue, ninguém pode nos amaldiçoar, porque nós somos abençoados em Cristo Jesus. Para você só resta bênçãos
e bênçãos. Só que ainda assim Balaão falou, olha, eu não consigo profetizar e amaldiçoar o povo, mas eu posso ensinar você como fazer, como você consegue destruir, como você consegue fazer esse povo desagradar a Deus. E Balaão vai lá e ensina eles a idolatria, que é onde nós lemos aqui. Ele junta ele, casa ele com um povo que não era de Israel, e eles se tornam um povo idólatra, e por causa disso veio juízo sobre o povo de Israel. O que representa então para nós a doutrina de Balaão? É aquelas pregações, aqueles mensageiros que tiram o foco de Cristo, levando a igreja à idolatria. Foi isso que aconteceu lá em Pérgamo, porque Cristo perdeu o centro e eles colocaram um monte de coisa, né, como central na igreja, o pedaço da cruz de Jesus, o ovo do Espírito Santo, o santo fulano de tal, o santo não sei o que, a catedral, o templo, não sei o que lá. Tudo é tão místico e tão religioso, e Jesus perdeu a primazia. Sabe, nós temos que tomar cuidado, porque existem mensagens que seguem a doutrina de Balaão, que vêm para tirar o nosso foco de Cristo. E vem botar o foco em você, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode praticar, naquilo que você tem que agradar a Deus, naquilo que você tem que fazer para ser agradável, naquilo que você tem que praticar. Tantas mensagens, tantas pregações, tantos pregadores que estão tirando o foco de Jesus e da sua obra e colocando foco em tantas outras coisas. Não porque é coaching, porque é liderança, porque é a sua vida assim assado, porque é a sua vida financeira, porque é o seu bem-estar, é o bem-estar da sua família, e tiram o foco de Cristo. Irmãos, não sigamos a doutrina de Balaão, permaneçamos no foco. O nosso foco é Jesus. Ele é a nossa pregação, Ele é a nossa mensagem. Nós podemos ter todas as coisas, porque nele está incluso todas as coisas. Nele nós podemos ser prósperos, nele nós podemos liderar, nele nós podemos ter uma família abençoada, nele nós podemos ter um bom negócio, nele nós podemos ser bem-sucedidos. Ele é o centro. Amém? Fuja de tudo aquilo que tira Jesus do centro. Amém? E para encerrarmos, outra coisa que Jesus exorta é que vocês têm seguido a obra, e na verdade a obra dos nicolaítas lá no passado aqui se tornou doutrina. Já era algo que estava sendo ensinado e institucionalizado na igreja. O que são os nicolaítas? Não existe referência a esse nome na palavra. Então nós precisamos analisar a palavra em si, a sua semântica e o seu significado. Nikos representa domínio. Amém? Então o significado de Nikos, do prefixo Nikos, é domínio, e Laos, né, vem de Nicolaitas, vem de Nicolaus, e Laos, Laitas, representa povo. Então o significado dessa palavra é domínio do povo. O que isso quer dizer? Existia uma doutrina, um ensino nessa igreja que estava sendo enraizado, onde existia uma classe que dominava o povo. Se você olhar lá para o passado, você vai ver na história que essa realidade. Existia o clero, onde eram as pessoas espirituais que liam a Bíblia, que sabiam tudo da palavra, e porque eles sabiam e os outros não sabiam, eles dominavam o povo. E o povo vivia como escravo. Sabe o que profeticamente que Jesus está nos ensinando e falando para nós? Nós precisamos abrir os nossos olhos para o tipo de liderança que nós temos exercido e executado na casa de Deus.
Eu tenho compartilhado bastante com os irmãos a respeito dos vídeos do pastor Marcelo. O pastor Marcelo tem falado muito a respeito disso. Qual que é a estrutura, qual que é o modelo de igreja que nós queremos seguir? Nós não somos e não queremos ser, e se nós formos, que o Senhor nos corrija, nós não somos da liderança que controla o povo, que controla a ovelha, que tem o governo do povo, porque existem pastores que falam, não, você já ouviu isso, eu já ouvi isso, talvez você já tenha ouvido também. Esse pastor fala, não, aqui na minha igreja você não precisa orar não, você não precisa ler a Bíblia, eu vou orar e ler a Bíblia por você. Você não precisa aprender a ouvir de Deus não, vem aqui que eu vou falar para você, eu vou te trazer uma revelação. Você não precisa aprender a usar o seu espírito e ouvir a voz de Deus, pode vir aqui que eu vou te ensinar, eu vou ser o seu guru espiritual. Existe no meio da igreja um perfil de liderança que tem se estabelecido assim. Deus nos livre de seguir esse modelo. Nós lideramos pelo amor. Amém? E se você de alguma forma se sente pressionado, fala, não, porque nessa igreja aqui eu tenho que fazer isso, eu quero falar para você hoje, irmãos, aqui você não é obrigado a fazer nada. Aqui você é dono da sua vida, você é ensinado, né, a seguir o seu espírito e você ouvir ao Senhor. E reconhecer e ser o Senhor do seu destino. Nós lideramos aqui, segundo o padrão do glorioso e segundo o amor que Ele nos deu. Amém? Esse é o modelo de liderança que nós queremos instituir. É a liderança do Jesus que se fez homem. É a liderança que não é pela imposição, mas é pelo modelo. A igreja não trabalha, os líderes não trabalham porque o pastor está mandando. Os irmãos trabalham porque eles veem o pastor também trabalhar. Porque eles veem o líder fazendo. Falam, assim como esse irmão faz, eu também quero fazer. Eu quero seguir esse modelo. E saiba que você, irmãos, está aqui, você tem liberdade. Deus que nos livre de controlar a sua vida, de controlar a sua agenda, de controlar os seus negócios. Essa não é a liderança que nós queremos exercer. E se nós fazemos assim, nós estamos errados. Nos corrija. Amém? Você tem liberdade para viver a sua vida. Porque nós não somos senhores da sua vida. Jesus é o seu Senhor. Nós estamos aqui, os seus líderes estão aqui, para se colocar como servos. Nós estamos aqui para servir os seus sonhos e os seus propósitos. E não você para seguir os nossos e os nossos projetos. Amém? Livre-se, fique atento a toda manifestação de controle do povo. Toda liderança opressiva, taxativa, de coronel, de cima para baixo, onde se lidera pela imposição e não pelo modelo e pelo amor. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar. Amém? Feche os seus olhos. Sabe que nós possamos nesse tempo ser encontrados na luz dessa revelação. E que essas exortações sirvam para nós de exemplo. E esses elogios sirvam para nós de padrão. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesses dias nós sejamos encontrados como aqueles que trabalham, ó Pai Senhor, de maneira sacrificial pela obra que o Senhor tem estabelecido. Aqueles, ó Pai Senhor, que não aceitam qualquer ensino, mas que julgam aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Pai Senhor, que nós possamos ser encontrados fiéis até a morte. Que nós possamos ser encontrados com os olhos na coroa do Senhor. Livra-nos, ó Pai, da sinagoga de Satanás. Pai Senhor, que a sinagoga de Satanás seja envergonhada entre nós. Pai Senhor, que a doutrina dos nicolaítas e a obra de Balaão seja destruída no nosso meio. Pai Senhor, todo ensino, todo, ó Pai Senhor, foco que tire todo, ó Pai Senhor, ensino que tire o foco de Cristo, nós destruímos a vida dos nossos irmãos. E toda liderança controladora,
todo domínio pelo povo, toda paixão e escravidão espiritual, paixão que possa, Pai, estar sobre a vida da igreja, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Declaramos que o Senhor é o nosso modelo e nós lideramos não pela imposição, mas pelo modelo e pelo amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele, amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, sabendo que existe uma bênção especial para aqueles que se debruçam diante do livro de Apocalipse. Amém? Deus te abençoe. Perdão pelo horário. Dê um abraço nesse irmão. Glória a Deus.